Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá dar início ao nosso primeiro semanário. Já vou aqui adicionar o nosso convidado que vai debater o tema aqui comigo, né? E o tema da semana, o tema quente da semana, será o acordo de não persecução civil. E, primeiramente, eu vou agradecer a você, meu querido amigo Guto, para mim, né, Augusto Henrique, para a gente trabalhar o acordo de não persecução civil aqui no nosso primeiro semanário aqui do BND. Muito, muito obrigado, meu irmão, aí pela sua participação. Boa noite, Walter. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de a gente trabalhar junto esse Beleza, tema então, como eu de grande prometi para todo relevância. mundo, aqui o semanário é faca na caveira, né? Já vamos começar então com tudo. Já vou fazer um primeiro disclaimer, coisa rápida para a É, gente entrar no tema, que é o seguinte: usualmente eu vou trazer alguns julgados relevantes, mas hoje, em razão da quantidade de debates que vão tangenciar o tema acordo de não persecução civil, eu vou eliminar essa parte para a gente ser mais direto e objetivo, né? Aí no tema propriamente do acordo de não persecução civil. Tudo bem? Aí eu só pedi aos colegas que estão entrando agora que possam dar um feedback sobre a qualidade do áudio, né? Se está tudo certo com o áudio, com o vídeo, só dar um joinha e a gente já vai então mandar brasa. O meu áudio estão dizendo que está com delay. Então eu preciso e ver, engraçado aqui. Ah, tá. Eu vou tentar então rapidamente organizar aqui para colocar no. Só um segundinho. Acredito que agora vamos tentar, o pessoal dar uma olhadinha e ver se está ok. Aí, meu áudio. Tá me ouvindo, Guto? Tô sim, Walter. Tá Maravilha. tranquilo Acho aqui, não tá que com é delay possível não. que agora a gente vai mandar abraço. Então vamos lá. Gutão, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, para a gente delimitar para quem está assistindo. O tema acordo de não persecução civil, claro, tema da moda, quente, novo, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, vamos delimitar para quem está assistindo. É um tema importante já para a primeira fase, como é que você enxerga isso? Quais são ali os concursos que têm assim, a chance de exigir essa temática do ANPC? Walter, é um tema ainda em recente inserção no nosso ordenamento jurídico e, por isso, motivo de muita discussão doutrinária. E ainda é um tema em formação. Em razão de ser um tema em formação, eu vislumbro que a exigência dele durante a prova objetiva vai ser bem restrita a concursos que, historicamente, têm uma cobrança voltada para temas de natureza doutrinária. E aqui eu cito como exemplo o concurso da instituição que eu entrego, o Ministério Público de Goiás. Historicamente, tem cobranças doutrinárias desde a primeira fase. Também o Ministério Público de Minas Gerais, que historicamente faz cobrança dessa natureza. Com relação a cargos em que esse tema pode ser cobrado, por óbvio, o Ministério Público, né, é um instrumento que coloca o Ministério Público novamente na vanguarda das negociações e possibilita, sobretudo, uma efetividade, um ganho enorme para a proteção ao patrimônio público. Também concurso de magistratura e concurso de procuradoria, porque, apesar de ser um tema de vanguarda do Ministério Público, o ente jurídico lesado também é passível de negociar. Então, em tese, a negociação poderia ser feita pela pessoa jurídica lesada e é óbvio, mediante auxílio do procurador jurídico responsável, municipal, estadual. Então, penso que nesses três cargos o tema seria cobrado Maravilha. com Então aí a bastante gente tem, ênfase. pela sua visão, que também é a minha, advocacia pública, Ministério Público e magistraturas, né? Como sendo os três Sim, grupos de concurso público, três nichos em que o tema poderia ser exigido. Hoje, menos na primeira fase, como você falou, salvo em certames que sejam mais
doutrinários, né, que tem uma prova de característica mais doutrinária, mas, em segunda fase, acredito que tanto na discursiva como, eventualmente, nas próximas provas orais, aí a gente já muda de figura. Eu já acho que aí sim o ANPC, o Acordo de Não Persecução Civil, ganha muita relevância, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Né? Você aqui fala, né? Não é isso? E o primeiro ponto, então, essa questão aí das provas discursivas e orais, onde é que o examinador poderia tentar pegar os candidatos, né? Quais são esses debates atuais mais relevantes, né? Envolvendo o tema. O primeiro deles, qual seria? Então, Walter, eu separei aqui alguns pontos para discutirmos na live. E eu vislumbro inicialmente essa questão da origem histórica do Instituto, de onde que ele surgiu, por que historicamente se condicionou a impossibilidade de negociação no âmbito da improbidade administrativa. E aqui eu gostaria de ressaltar que a ação de improbidade administrativa, como bem sabemos, ela tem uma natureza dúplice. Ela tanto visa o ressarcimento como a sanção. E por isso, historicamente, ela esteve associada ao aspecto punitivo do direito penal. Em razão da época da conformação da ação de improbidade administrativa, vigila o sistema basicamente a indisponibilidade da ação penal. Ainda não se discutia no sistema penal brasileiro procedimentos para a garantia da ampliação dos denominados espaços de consenso. Isso começou a surgir historicamente com a edição da Lei de Juizado Especial Criminal, com a previsão de 2 institutos, transação penal e suspensão condicional do processo. E a partir daí, isso foi evoluindo historicamente no âmbito do direito penal e ganhou muita força no âmbito da previsão da colaboração premiada, acordo de leniência, já no âmbito do direito penal, mas essa discussão começou a despontar mais. E é fato que, no âmbito de alguns ministérios públicos, já era negociado a improbidade administrativa mediante TAC. Só que o que se negociava não era a questão processual equivalente à sanção. Não se negociava processo. Se negociava, sobretudo, ressarcimento ao erário. Então, a natureza dúplice ficava um pouco perdida, porque as negociações elas eram voltadas exclusivamente para a natureza ressarcitória e homologadas historicamente pelos conselhos superiores de todos os ministérios públicos, sem qualquer tipo de problema. Mas a gente precisava evoluir, porque o que a história demonstrou é que amparar-se exclusivamente no Poder Judiciário para obter algo que nós buscamos, uma proteção ao patrimônio público, uma proteção à tutela penal, isso não traz efetividade alguma. Devemos guardar, então, para levar para o Poder Judiciário, aquelas demandas que efetivamente sejam mais sensíveis e sejam mais complexas. E essa evolução de pensamento, sobretudo com o sucesso dessa abordagem de solução de conflitos na Operação Lava Jato, no âmbito da operação foram firmados acordos de colaboração premiada que previa também especificação de condições quanto à improbidade administrativa. Porque para o colaborador não faria sentido algum negociar uma questão penal e logo em seguida ser responsabilizado com que para ele seria talvez mais relevante a perda do seu patrimônio, a perda da possibilidade de negociar com o poder público. E a efetividade desses institutos levou o CNMP a editar a Resolução 179, de 2017, que aí já começou a prever o TAC, especificamente no âmbito da improbidade administrativa. Mas a forma da edição dessa resolução ela foi bem, vamos dizer assim, incipiente, ela não detalhou muito o que teria que se prever nesse TAC, quais seriam as condições da negociação, forma de homologação, se haveria exceções. Ela apenas autorizou e especificou condições bem básicas. Em 2019, o pacote anticrime veio trazer especificamente para o nosso ordenamento jurídico e expressamente previsto na lei. Vale dizer expressamente porque, como eu já disse, antigamente já se utilizava do microsistema de tutela coletiva para chegar-se à conclusão da possibilidade de negociação no âmbito da improbidade administrativa. Então, em 2019, com a edição do pacote de crime de vigência no início desse ano, a
lei de improbidade foi alterada e a previsão do ANPC. E aí nós tivemos mais um problema com a questão do veto, né? Porque a regulamentação do ANPC mínima, que é bem mínima, que estava no artigo 17A e algumas especificações de condições, foi vetada integralmente. O artigo 17A foi vetado em todos os seus parágrafos. Então, restou apenas a possibilidade prevista no parágrafo primeiro. É possível realizar acordo de não persecução civil. Agora, o que é o acordo de não persecução civil? As circunstâncias, a forma que ele vai ser feito, se ele tem que ser levado à homologação judicial ou não. Isso foi passado para a construção no âmbito dos ministérios públicos. E é por isso que é um tema tão novo e tão relevante. Porque essa conformação e essa regulamentação, ela ainda está sendo feita. O CNMP até hoje não editou uma resolução sobre o tema. Alguns MPs brasileiros já editaram resoluções, a exemplo do MP de São Paulo, MP Ceará. E o MP de Goiás está próximo a editar a resolução também regulamentando o tema, já concluiu os trabalhos do grupo, que ficou responsável por delimitar o que seria relevante constar na nossa resolução. Mas o fato é que essas resoluções, elas ainda estão em descompasso, né, pela falta de uma regulação nacional. Às vezes o Ministério Público pode fazer uma exigência aquém ou além do que o outro comporta quanto aos requisitos do ANPC. E isso também traz uma insegurança jurídica, né? Porque sendo um instituto que vai ser utilizado nacionalmente, o ideal é que a regulamentação seja nacional, né? E a previsão desses requisitos, forma, eu já fico conformação. Pensando em regra, eu já fico pensando em coisa processual, sabe? Você imagina 27 estados da federação, né? Sim. Cada um com seu MP, elaborando resolução. Sim. E, por exemplo, uma norma lá de uma resolução XYZ do MP dispõe que, por exemplo, invade ali um campinho processual que a gente sabe que não teria a menor possibilidade de acontecer sob uma perspectiva de conformação constitucional, né? Isso aí já vem a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Verdade. Exato. E aí, essa incerteza ainda quanto à regulamentação nacional, é claro que ela não impede a formalização dos ANPCs que estão sendo feitos no âmbito do Ministério Público Brasileiro, seja estadual ou federal. E o ponto nodal que está centralizando a ação de todos os membros do Ministério Público é justamente você observar condições objetivas e subjetivas para a formalização desse ANPC. O que seriam essas condições objetivas? Basicamente é você visualizar a gravidade do fato ímprobo que foi praticado. Resumindo, é isso. Mas é fato que as resoluções trazem as minúcias de que forma você verificaria essa gravidade. E condições subjetivas, que seria você observar quem praticou o fato. Esse indivíduo ele tem um histórico de violação às normas de direito. Ele já foi processado por improbidade administrativa. Ainda que não tenha sido processado, vamos supor, ele já foi condenado em PAD, já tem um histórico negativo. E para isso, nós estamos utilizando muito a regulação que está estabelecida no acordo de não persecução penal. Está sendo utilizado em grande aspecto os limites que foram definidos e estabelecer no acordo de não persecução penal um aspecto tanto objetivo quanto subjetivo, para chegarmos a uma compreensão do quando seria cabível, de que forma. E aí, a partir desse primeiro momento, é que tem que ser feita uma avaliação e por isso que é tão necessária a regulamentação, porque traz uma incerteza até para quem está sendo investigado se ele vai ter direito ou não àquele, não benefício, né, mas um instrumento que é utilizado pelo Ministério Público para ter um ganho de efetividade no combate à improbidade administrativa. Vou lançar uma pergunta. E aí vale pontuar, Walter. Lá no ANPP, né, a gente tem a questão da exigência de confissão, né? E aí, como é que se transporta essa lógica aqui no ANPC? Lá, se eu não estou equivocado, seria possível a parte, para obter o benefício do acordo de não persecução penal, por exemplo, confessar um crime que não seja propriamente um dos crimes indicados na possível denúncia, né? Um dos crimes indicados no inquérito policial. Por exemplo, isso pode acontecer muito bem no caso de servidor público. Olha que situação super interessante que me ocorreu agora na cabeça.
uma determinada pessoa praticou uma conduta e ele é servidor público e já está respondendo também um PAD, por isso, lá na esfera administrativa. Acontece que a conduta dele é nebulosa. Ela dá para enquadrar, por exemplo, num crime que enseja pena de demissão na esfera administrativa e outro que enseja só a pena de suspensão na esfera administrativa. Então, ele corre atrás de fazer um ANPP, mas, naturalmente, em hipótese alguma, ele vai querer confessar o crime que gera demissão na esfera administrativa. Ele vai querer confessar o crime que gera suspensão. Sim. Porque, para ele, é o único que serve. Afinal de contas, se ele confessar o que gera demissão, como é que fica a situação dele na esfera administrativa? É até contraditória, até uma situação muito louca. E essa ideia, como é que ficaria aqui no acordo de não persecução civil? Como é que você visualizaria isso na prática? Você que está lidando com isso no dia a dia. Sim. Então, Walter, a gente tem uma limitação que seria no âmbito da investigação, o que está delimitado no objeto da portaria, né, que instaurou o ICP, ou procedimento preparatório para apurar esse ato de improbidade. Sem prejuízo dessa delimitação em portaria, é claro que é possível você editar a portaria, incluir algum elemento fático novo, ou até retirar algum elemento, desde que fundamentado, né? Eu vejo que, tanto como ocorre no ANPP, você, no momento da formalização do acordo, você tem que observar aquilo que está materializado, com maior força, e que vai te possibilitar uma demanda de êxito. E é aquilo que você tem que negociar. E é aquilo que você tem que partir como pressuposto para a formalização do acordo. E aqui eu entendo que a assunção de culpa, ela é pressuposto. Como no acordo de não persecução penal, ela não é condição negociada. Ela é pressuposto para a formalização. Assumir a culpa e interromper o ato. É claro que tem outros pressupostos também que são delimitados em algumas resoluções, mas, basicamente, o mínimo que tem que ser exigido como pressuposto para a formalização do ANPC é justamente essa assunção de culpa e a interrupção da prática do ato de improbidade. Eventualmente, essa assunção de culpa ou interrupção pode até ser dilatada no tempo. Por exemplo, se você está com uma investigação em sigilo e não quer que, naquele momento, isso atraia uma atenção dos outros investigados, porque, e aí já entrando num tema que eu iria abordar, mas eu acho que é relevante a gente abordar agora, porque é possível no ANPC você estabelecer aspectos de colaboração. Então, vamos supor que você firmou um ANPC com um indivíduo que foi identificado, que faz parte de uma associação ou de uma organização criminosa que frauda licitações do Estado. Você tem o aspecto da colaboração premiada no âmbito da ORCRIM, você tem o aspecto do ANPC, da Lei de Improbidade, e, eventualmente, até a possibilidade de firmar até algum outro acordo, dependendo da caracterização do fato. E aí, com essa colaboração, pode ser que seja interessante o indivíduo não interromper ou de certa forma, postergar essa interrupção do ato ímprobo, porque isso, vamos dizer, dificultaria o maior êxito da investigação. Porque, é claro, se o indivíduo faz parte de uma organização criminosa, de uma hora para outra, sai e interrompe todos os contatos, por óbvio, ele chamaria a atenção de toda a organização e você não chegaria no êxito maior, que é prender todos os envolvidos e chegar no cabeça, enfim, conseguir ressarcir o patrimônio e o maior êxito possível, né, da ação. Então, eu vejo dessa forma, Walter. A gente tem que ver, no caso concreto, o que está mais forte de prova produzida. E aí, se o indivíduo quer confessar só o fato menos grave e você tem uma prova forte que há o fato mais grave, não vai firmar acordo. O acordo não vai ser firmado. Maravilha. E como fica essa questão de homologação do acordo, que é pelo Conselho Superior, na fase aí pré-processual? Como é que fica isso? Uhum. Então, Walter, justamente no 17A tinha previsão, né? De ser homologado pelo órgão responsável pelas homologações de equipamento. E isso, dentro do sistema, como é pensado no MP brasileiro, tem claramente sua lógica. E tem que ser dessa forma. A homologação ela é feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, porque, ainda que seja uma modalidade
de arquivamento, pode ser arquivamento parcial, dependendo da circunstância, porque você pode negociar só parte da improbidade investigada e outra parte você ingressar com a ação. O Conselho Superior é o órgão cuja tem atribuição para fazer essa revisão desse ato no âmbito pré-processual. Lembrando que o acordo ele não se restringe à fase pré-processual, e por isso muitas vezes a homologação ela vai estar sujeita à decisão judicial. É possível você formalizar o ANPC, e aqui, ainda que exista entendimentos doutrinários diversos, nós temos casos concretos no âmbito do Ministério Público goiano, em que o ANPC foi negociado até em instâncias especiais no STJ. E isso, por óbvio, você tem que ver a efetividade daquela negociação, se não é melhor você esperar o julgamento, se não há, por exemplo, já a definição de uma inegibilidade, porque aí a recomendação é para que não se faça o NPC, porque se já tem uma decisão julgada em segundo grau, não faz sentido algum você fazer o NPC e retirar aquela inegibilidade. E uma outra forma bem interessante que é possível você negociar condições que exijam decisão judicial com trânsito e julgado, como, por exemplo, suspensão de direito político, perda da função pública. É ainda uma discussão, tem gente que entende que é possível, mas aí tem que ser homologado judicialmente. Mas o entendimento que a maior parte da doutrina, e aqui eu falo doutrina essencialmente artigo científico, a discussão maior está centrada hoje dessa forma, é que pelo fato do ANPC não negociar sanção, a gente não negocia sanção. Nós não temos em nosso ordenamento jurídico hoje nenhum instrumento penal ou civil que se negocie diretamente sanção. Tem até projeto de lei prevendo isso, que a MP negociaria a sanção. Olha, você está sendo sancionado a perda da função pública. Nós negociamos condições. Então, de forma prática, seria possível você estabelecer uma condição que seria equivalente à suspensão do direito político, como, por exemplo, você não vai poder se candidatar sob pena de uma multa diária, sei lá, de 1 milhão. E aí, se o cara se candidatar, você pode executar isso, você poderia executar a multa, mas executar a obrigação de não fazer, ou então exigir que seja chancelada essa suspensão na justiça eleitoral. Aí agora, puxando a sardinha para o meu lado aqui da advocacia pública, naturalmente a questão é a seguinte: afinal de contas, como vem sendo debatida essa questão da imposição da obrigatoriedade de participação dos entes federativos durante as negociações, já que as pessoas jurídicas lesadas têm representação, as fazendas públicas têm aí seu corpo jurídico de procuradores, etc. e tal. Há ou não essa obrigatoriedade de, durante as mesas de negociação, existir essa participação? A ideia é que sempre seja chamado o ente jurídico para participar da negociação. Seja porque ele vai ser o diretamente beneficiado, né, no ressarcimento e no direcionamento da multa, seja porque alguma das condições vão depender especificamente desse ente jurídico para ter efeito. Por exemplo, a proibição de contratar. Se o ente jurídico não participa de uma negociação e você estabelece uma proibição de contratar, qual vai ser a eficácia dela? Você vai poder exigir que o ente jurídico que não participou daquela negociação seja compelido em uma obrigação de não fazer, na verdade, e não contratar com aquele indivíduo? Ou você vai cobrar apenas a multa por fato do indivíduo que acordou com você ter contratado? Então, a orientação que tem sido repassada aos membros do Ministério Público é que sempre se chame a Fazenda Pública para negociar em conjunto, para que o instrumento já seja formalizado de uma forma abrangendo todas essas perspectivas e levando a mínima chance de qualquer erro. Você já falou que não negociam-se sanções, não são negociadas, né? E quais seriam as consequências, para a gente já caminhando aí para o final, as consequências práticas do não cumprimento? Né? Assim, já aconteceu com você ou com algum colega aí recente, um caso desses e tal? Como é que tem sido isso? É muito interessante porque se você pensar
que a gente não está negociando sanção, nós estamos negociando condições. Então, pode ser que a negociação da condição que eu fiz, ela já seja suficiente uma execução direta daquele título. Porque é bom ressaltar que o NPC ele é título executivo extrajudicial. Ele tem essa característica. Então, pode ser que aquela condição que eu negociei, que já esteja suficiente, aqui tem que ser o escopo de toda essa atuação extrajudicial, proteção do patrimônio público e tutela efetiva dele. Isso tem que ser avaliado com muita clareza e muita certeza. Se eu verificar naquele caso concreto que o ressarcimento ao erário associado à cobrança de uma multa já é suficiente, eu vou apenas executar o título. Agora, se eu verificar que não é suficiente apenas o ressarcimento ao erário, a execução da multa, mas, por exemplo, eu preciso que o juiz delimite uma suspensão de direito político, eu preciso que ele delimite uma proibição de contratar, aí eu, concomitantemente, vou executar o título e entrar com uma ação de improbidade. Tranquilamente possível isso. E isso tem que estar especificado no acordo. E tem que ser exposto de maneira clara. Porque no momento da negociação, todos ali estão agindo de boa fé e o intuito do investigado tem que ser o de colaborar. Então, ele também tem que ter ciência. Olha, se você não cumprir, as consequências são essas. Vou executar, vou entrar com ação de improbidade para ser aplicada determinada sanção. Então, tudo isso tem que ser tratado de forma clara, justamente para que a negociação tenha Tem caso em que um é êxito, impossível fazer o ANPC? Por exemplo? Quando foi indicado, tem. Assim, aí você vai avaliar naquelas possibilidades, Por exemplo, a questão da objetivas e subjetivas, inelegibilidade. né? Aí você vislumbra lá, não, isso, esse fato é muito grave, esse fato aqui vai gerar inegibilidade. Aí você já afasta lá na condição objetiva. Pela gravidade do fato, eu já antevejo a possibilidade de uma sanção que vai exigir uma decisão judicial. Isso é muito importante, julgado, né? Então, nesse caso... Isso é muito importante, porque não aprovar, o examinador pode ser bem covarde, né? E ele dizer assim, candidato, então é o seguinte, sim, a conduta é tal, então uma conduta grave que vai gerar a inelegibilidade, por exemplo, que só o judiciário pode determinar. Aí ele diz, fulano, candidato, determinada pessoa cometeu tal conduta, e aí, cabe ou não cabe o NPC nesse caso? Aí o cara já tem que fazer um raciocínio todo cruzado, né? Para poder, né? Ele dizer, olha, calma, essa conduta sim, aí... Esse tema no âmbito da prova oral e discursiva, ele dá para ser explorado de muitas formas, sobretudo com a abordagem de caso concreto. Você exigir um raciocínio crítico do candidato para ele te mostrar as possibilidades, né? Porque o examinador não quer que você traz aquela resposta pronta, é que ele quer ver a construção do seu raciocínio. E muitas vezes não tem uma resposta pronta. Porque diferentes membros do Ministério Público vão agir de forma diferente em casos concretos idênticos. Olha o Fernandão aí, acompanhando a gente. Abraço, Fernandão. Então, e aí, a questão do processo, das fases do processo. É possível o acordo em qualquer fase do processo? Tem polêmica sobre isso? Como é que funciona aí? Como é que tá esses debates hoje? Então, tem a polêmica, tem gente que entende que seria cabível só no âmbito da primeira instância, né? Só no âmbito do juiz de primeiro grau. Mas o fato é que o nosso sistema processual foi totalmente conformado para favorecer a conciliação, né? E aí você admitir que não é possível firmar um NPC justamente por transcurso de uma fase processual distinta, sendo que você ainda não está na execução do título, eu não vejo muito sentido. Então, a doutrina tem caminhado e as resoluções editadas até então, nesse sentido também, que se pode fazer em qualquer momento, só que não é recomendável ser feito quando já tiver formado o título executivo no âmbito da inelegibilidade, né? Porque aí você vai retirar uma inelegibilidade para o indivíduo que já está conformado. Maravilha. Não faz sentido algum. E, para finalizar, o acordo de não persecução civil, né? Ele... Como é que fica essa questão da colaboração? Pode ser prevista? Como é que faz? Sim.
A colaboração, ela pode, na verdade, ela é até estimulada que seja estabelecido esse trabalho articulado, né, de diferentes áreas do Ministério Público, porque o fato praticado, geralmente, ele vai ser multifacetado, né? Ele vai gerar consequências no âmbito criminal, no âmbito da improbidade, no âmbito administrativo, muitas vezes também no âmbito civil, de responsabilização. Então, a colaboração ela é até estimulada justamente para que você garanta o maior êxito e consiga efetivamente um ressarcimento ao patrimônio público adequado, né? E atinja aqueles que estão alijando o patrimônio público e se beneficiando sem ser encontrados e Maravilha. condenados. E, sobretudo, esse estrangulamento patrimonial ele é muito importante, né? A história das Orcrins demonstra que a máfia começou a se preocupar com o Estado intervir nos negócios dele quando começou a atingir o patrimônio. Porque para eles o fato da prisão por si nunca foi circunstância que gerou algum amedrontamento. E até porque também havia uma série de posturas de salvaguarda ali dentro da prisão, uma série de... então, assim, já o patrimônio, na hora que você mexe nele, praticamente você inviabiliza, né, a continuidade da organização, né, de maneira realmente efetiva. Né, que aí deixa de ter todo o arcabouço que sustenta, né, que faz com que ela se movimente. Meu querido amigo, acredito que tem mais alguma coisa que ficou, porque acho que todos esses debates, assim, que orbitam sobre o ANPC, né, a questão... Acho que os temas mais polêmicos, cogentos, seriam esses mesmo. A questão agora é a gente aguardar uma regulamentação nacional para ter essa conformação uniforme, né, no âmbito do Ministério Público. E para fins de concurso, ficar atento, né, a todas essas atualizações que vão vir agora no decorrer do ano, que ainda a regulamentação nacional não saiu. E agora os manuais, agora as edições que vão sair nesse ano, provavelmente já vão abordar esse tema também, uma maior completude, porque era muito recente ainda no início do ano de 2020. Esse ano provavelmente já virão atualizações mais concretas. E também saber raciocinar, né? Às vezes não tem no livro, saber mas raciocinar. Não precisa ter num livro, no manual, para que você acerte, por exemplo, uma questão de prova, em que o examinador coloque um enunciado e diga, por exemplo, que uma determinada resolução do Estado tal, do Ministério Público do Estado tal, criou uma regra e nitidamente, pelo aquele enunciado, a regra é processual, né? E aí o examinador usou a NPC só como uma cortina de fumaça, porque na verdade a questão é de direito constitucional, de competência legislativa, né? Para dizer que aquela resolução naquele ponto é inconstitucional porque violou, por exemplo, a competência da União para legislar sobre o processo. Então, também tem muito candidato que às vezes se espanta quando vê um negócio, é o NPC, e não é, né? Não é nada ali é... na verdade, foi só o chamariz. Provas orais, aquilo que a gente comentou, o examinador pode lançar um caso concreto que exige esse raciocínio cruzado do candidato ali na hora, né? No pega ali, para valer. E acho que você acabou dando todos os fundamentos aqui, a base lógica e ontológica do Instituto, né? Então, é isso, meu irmão. Muito obrigado. Nós estamos cumprindo aqui a nossa missão. Ficamos com exatamente 35 minutos de live, né? Esse nosso semanário, ele é feito para isso. É tiro curto, grosso, com assunto forte, né? E assunto que está na moda e já tentando fazer alguma futurologia sempre que for possível, né? Muito obrigado mesmo, Guto, pela sua... Se você quiser dar alguma palavra para as pessoas que estão aí assistindo, fique bem à vontade. Walter, aproveitar só para ponderar. Às vezes a gente dá uma desanimada, né, no concurso, sente que está um pouco perdido. É normal, todo mundo passa por isso, eu passei por isso. Não desanime. Você vai falhar em algumas provas, eu falhei em várias objetivas na primeira fase, eu não conseguia passar,
Mas quando é para dar certo, isso acho que todo mundo fala, e na hora que você escuta, você, mas todo mundo fala isso. Vai dar certo, você pode ter certeza. Não desanima, continue estudando que você vai Também conseguir acredito que quem chegar não onde você está para, meu almejando. irmão, uma hora consegue. O negócio é não parar, continue. Vai ser, é não parar. Sim, Então tá, o negócio é joia. não parar. Grande abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem todos aí com Deus. Bom Grande descanso e até abraço. a próxima semana que vem, quarta-feira, às 8h45. Um abraço.